O verso que eu escolhi para nós meditar hoje está em Ageu 2. Eu vou ler o versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sabemos que de Deus é a prata e o ouro, né? Deus, Ele que nos dá todas as condições aqui nesse mundo, né, de sobrevivência, né? Dele é o ouro, né? E muitas vezes nós somos tão egoístas, nós trabalhamos e ganhamos muito dinheiro e guardamos só para nós. Eu lembro que nós ia na igrejinha quando nós chegamos, né? Eu cheguei aqui, eu não sabia falar uma palavra em inglês, né? Eu morei perto da igreja, né? No centro. Eu moro aqui em Peterborough, 2 horas de Londres. E eu lembro que eu cheguei aqui, né? Eu não sabia falar uma palavra em inglês, mas eu ia na igreja, né? Na igreja inglesa mesmo, os irmãos muito amáveis. Eu ia lá. Eu lembro que um dia o irmão falou, eu levava a Bíblia, né, em português e acompanhava os versos, né, bíblicos. Um dia o irmão falou lá na frente, né, God is good all the time. All the time, God is good. Eu fiquei pensando, o que será que ele falou? Me perguntei para um jovem, né, que estava lá junto, que falava português, ele falou assim, ele está falando que Deus é bom a todo tempo. A todo tempo, Deus é bom. E eu, né, falei, nossa, mas é verdade mesmo, né? Deus é bom a todo tempo, Ele está do nosso lado. E um sábado eu ia na igreja ali perto de casa, né, na igrejinha inglesa, e outro sábado eu ia para Londres, 2 horas de carro, né? Nós já estava cansada desse, né? Ou ficava ali sem entender quase nada, né? Só lia os versos bíblicos, ou ia para Londres, né? Então estava assim. Lembro que tinha um pastor naquela época, né? Tinha um pastor, né? Que ele de vez em quando ele vinha aqui. Nós fazíamos culto aqui em casa, na casa dos irmãos. E daí eu e meu marido conversamos com ele. Que tal se a gente abrir um grupinho, né? Aqui em Peterborough, um grupinho de expressão portuguesa, onde todas as pessoas que falam em língua portuguesa venham no nosso grupinho. Ele falou, olha, é uma boa ideia, mas tem grande responsabilidade, né? Porque nós vamos ter que pagar um aluguel, né? Manter o aluguel daquele local e daí, não sei, vamos ver, vamos pensar, vamos orar a Deus. Eu comecei a orar a Deus, meu marido, né? E falar assim, ó, boa, né? Um grupinho de língua portuguesa aqui na nossa cidade, em Peterborough. Então, eu lembro que naquela época um pastor veio, né, em Londres, e nós fomos à semana de oração. Eu não assisti todas porque era difícil ir e voltar. Então eu assisti alguns dias lá. Ele falou sobre mordomia cristã, sobre dízimos e oferta. Sabemos que o dízimo nós damos, né? Nós devolvemos o dízimo na igreja para pagar os pastores, porque os pastores da nossa igreja, ele faz 4 anos de teologia, né? Eles estudam como um médico, como um professor, eles estudam, é o trabalho deles, né? Então eles têm que ganhar o salário deles, porque eles vão trabalhar só na obra, né, de Deus. Então nós devolvemos o dízimo para isso. E eu não compreendia direito, né? Eu ia para a igreja, eu devolvia o dízimo, de vez em quando eu devolvia umas moedinhas, quando eu tinha, quando não tinha, né? Eu não devolvia. Devolvia se sobravam umas moedinhas ali, eu devolvia a minha oferta. Daí eu resolvi fazer um pacto, né? Ele falou sobre o pacto da oferta. Eu resolvi fazer um pacto de oferta, né? Devolvia 10% do dízimo e 10% de oferta. Eu falei, é meio difícil, mas eu vou orar a Deus e eu sei que eu vou conseguir. E eu comecei a fazer esse pacto de oferta, né? Devolver 10% de dízimo e 10% de oferta. Eu lembro que eu trabalhava no McDonald's, eu ganhava pouquinho ainda, penso que umas 700 libras, mas eu comecei a fazer esse pacto de oferta. Lembro que a minha filha falou assim, mãe, enquanto nós ganhamos pouquinho, né? É fácil. E quando começar a ganhar muito dinheiro? Como você vai devolver um montante grande? Se você ganha mil libras, vamos supor, 1.000 libras, R$ 1.000, você vai ter que tirar R$ 100 de dízimo e 100 de oferta, que são os 10%. Como você vai fazer isso? Eu falei pela fé, né? E continuei, né, o pacto de oferta, porque eu sabia que nós ia ter que alugar um local, nós ia ter que pagar o local, né? Os dízimos iam para a associação para pagar os pastores, mas a oferta ficava na igreja para nós pagar o local ali. Então tinha que fazer esse sacrifício de fé. Então eu comecei a fazer esse sacrifício, nós montamos nosso grupinho aqui e graças a Deus nosso grupinho está indo bem, né?
de expressão portuguesa, temos muitos membros agora, né? E nós estamos muito felizes no nosso grupinho. E uma coisa que eu sinto muito falta nesse tempo, né? Além do meu marido, claro que está no Brasil, né? Preso lá sem poder voltar, né? Sem voo para voltar, né? Eu tenho falta da minha igrejinha, né? Uma pessoa perguntou para mim assim, olha, que igreja você é? Eu sou adventista do sétimo dia. Mas você falou para mim, eu passei lá, está escrito Igreja Batista? Eu falei assim, não, é que nós alugamos um local. Nós somos adventistas, mas a igreja é batista, mas nós alugamos um local. Daí ela falou assim, ah, tá, eu pensei que a sua igreja fosse batista. Falei, não, é adventista, nós alugamos local. Então, não importa o local que você esteja, né? É importante que você esteja seguindo a doutrina, seguindo os 10 mandamentos direitinho, né? E a doutrina, amando a Deus, né? Sobre todas as coisas. Sabemos que Ele vai nos mostrar. Quando você estudar a palavra de Deus direitinho, Ele vai mostrar o caminho. Qual é o caminho a seguir, né? Tem muitas religiões diferentes, né? E nós seguimos o que o nosso coração manda ir, qual é o caminho,